hoje nós teremos a nossa aulinha de matemática. Logo, logo vou passar para vocês o conteúdo. Espero que todos estejam bem, estejam em casa, vamos estudar. Quero que preste muita atenção no vídeo. A vantagem do vídeo é que se você não entender, você pode retornar lá e fazer o passo a passo. Então, uma coisa que eu falo, assista o vídeo, depois pegue o exercício que eu estou lhe comentando no momento, depois tentem refazer, tá? Qualquer coisa, estou disponível aí para vocês no WhatsApp, tá bom? Então, vamos à aula. Ah, vamos nessa! Bom, então, a gente vai ver aqui, vamos falar sobre trigonometria, tá bom? Então, a trigonometria, o que acontece? A gente vai estudar as relações do triângulo retângulo, tá? Certo? Então, o que acontece? O triângulo retângulo, ele é formado por um ângulo reto, tá? Então, aqui, ó, dentro do... Esse aqui, ó, ele vai ter coisa, esse símbolo aqui para indicar que ele é um triângulo reto, certo? Todo triângulo retângulo, ele é formado por dois catetos e uma hipotenusa, tá? O cateto são os lados que formam um ângulo reto, tá? Certo? Então, aqui, ó, por exemplo, esse aqui vai ser um cateto e esse outro aqui também, embaixo, vai ser outro cateto, certo? Aí, esse outro lado que fica de frente ao ângulo reto, certo? A gente chama de hipotenusa. Tudo bem? Então, nós temos os dois catetos e a hipotenusa, certo? Então, o que acontece? Quando eu vou estudar um outro ângulo, esse aqui é o ângulo reto, tá? De frente ao ângulo reto, eu tenho a hipotenusa. Os dois lados que formam o ângulo reto são os catetos. Então, os outros dois ângulos que eu vou, né, que a gente vai fazer, vamos supor, eu quero estudar esse ângulo aqui, certo? Então, vou estudar esse ângulo aqui, né? Se eu vou estudar esse ângulo aqui, eu tenho que chamar ele, né, dar uma referência para ele. Geralmente, a gente utiliza de uma letra grega, certo? O alfa, o beta, o gama, né, o teta, ou a gente também pode utilizar do nosso alfabeto, desde que eu coloque um circunflexo, tá? Então, vamos supor aqui, ó, eu vou chamar, né, desse A circunflexo aqui, né, o ângulo alfa, tá? Então, o que acontece? Eu tenho esse ângulo aqui. De frente para ele tem um cateto, certo? O cateto que fica de frente para ele, a gente chama ele de cateto oposto, tá? E o outro cateto que forma ele, a gente chama de cateto adjacente, certo? Então, ó, o que acontece? Eu estou vendo esse ângulo aqui, ó, então eu tenho o cateto oposto de frente, que é o cateto que fica de frente para ele, e o cateto que forma esse ângulo, a gente chama ele de cateto adjacente. Tudo bem? Isso é muito importante porque nós temos as três relações trigonométricas principais, né? Que é o seno, o cosseno e a tangente, tá? Que é em cima dessas formações aqui, tá bom? Então, ó, esse ângulo aqui que eu estou estudando, quem está de frente para ele? Cateto oposto. Quem que forma ele? Cateto adjacente. Aqui está o ângulo reto. Quem está de frente para o ângulo reto? A hipotenusa. Então, é muito importante a gente sempre identificar essas três composições. Quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente e quem é a hipotenusa, certo? Bom, agora vamos ver a relação, tá?
Seno, o que que vem a ser o seno? O seno vai ser o quê? Vai ser igual ao cateto oposto dividido, tá? Sobre, né, a hipotenusa. Tá bom? O cosseno vai ser o meu cateto adjacente sobre a hipotenusa. E por último, nós temos a tangente, que vai ser a tangente, gente, é a divisão do seno dividido pelo cosseno. Então, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Então, só para botar aqui. Ó, seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre a cateto adjacente. Certo? Essas aqui são as relações que a gente vai trabalhar, tá bom? Quero que vocês prestem muita atenção, que na próxima aula a gente vai trabalhar com exercício em cima disso aqui. Se vocês não entenderam, assista o vídeo novamente, tá? E vamos embora. Bom, então essa é a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham entendido. Se não entendeu, assistam novamente o vídeo. Qualquer coisa eu vou estar aí com vocês no WhatsApp, tá? Fiquem com Deus que tudo vai dar certo. Até mais!